E olha só, bomba em Brasília. Vaza um segredo inacreditável sobre o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos mostrar isso aqui e tem a ver com as eleições, pessoal. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa aqui para nós, pessoal. E tem a ver também com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Nós vamos mostrar isso aqui agora porque as coisas estão tensas em Brasília e agora acabou de vazar isso aqui sobre o Alexandre de Moraes, que vai pegar muita gente de surpresa, pessoal. Por essa nós não esperávamos, mas o povo brasileiro mais uma vez foi enganado. Porém, a verdade apareceu. E quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é uma pessoa séria, é um jurista, defensor da verdade. Por isso você tem que assistir esse vídeo e também dar um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Pessoal, olha só a bomba que ele tem para trazer para nós. E logo em seguida, a juíza Ludmila Grilla, aquela que está lá nos Estados Unidos, exilada também por causa do Alexandre de Moraes, tem também algo interessantíssimo para trazer aqui sobre uma vergonha internacional que o Brasil passou também por causa do judiciário. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável do ministro Alexandre de Moraes. É absolutamente inacreditável. E eu fiquei muito surpreso porque a imprensa foi quem vazou esse segredo do ministro e fez isso sem querer, de uma forma totalmente despercebida. E essa informação consta como um mero detalhe em uma matéria que fala de outro assunto, quando isso aqui que eu vou te mostrar é que tinha que ser a notícia principal, porque é um escândalo. Mas a imprensa tem naturalizado tanto os abusos de Moraes que nem dá mais bola para aquilo que é absurdo e aquilo que é escandaloso. Vem ler comigo aqui alguns trechos dessa matéria da coluna da Bela Megali, publicada no jornal O Globo, para você poder entender o contexto em que esse segredo foi revelado, porque ele está no último parágrafo da matéria e ele vai impressionar você. Dá uma olhadinha aí comigo. O fator Alexandre de Moraes no mau humor de Bolsonaro com o governador do Rio de Janeiro. Que história que é essa, Deltan? Olha aqui. Jair Bolsonaro tem mostrado aliados que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em baixa com ele. Em conversas com integrantes do PL nas últimas semanas, Bolsonaro passou a sinalizar que Castro não é a sua primeira opção para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026. Agora, olha o motivo do mau humor do Bolsonaro, segundo a matéria. Membros do PL afirmam que o mau humor do Bolsonaro com o governador do Rio tem ligação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como assim? Olha aí. O ex-presidente acredita que Castro, que tem bom trânsito na corte no STF, teria relação com o fato de Moraes, segundo integrantes do PL, estar estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. Vou repetir, olha aqui, ó. O fato de Moraes, segundo integrantes do PL, estar estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. Gente, isso aqui é um escândalo. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, porque no dia 9 de março saiu na coluna do Lauro Jardim, que você vê aí na tela, essa informação de que um ministro do STF estaria conversando com governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Bolsonaro tenha maioria no Senado no ano que vem, com o objetivo explícito de impedir o seu próprio impeachment. Só que essa outra matéria aí do Lauro Jardim, ela não fala qual seria o nome do ministro que estaria conversando com os governadores. E por mais que a gente suspeitasse que podia ser Moraes, agora a informação vazou no próprio Globo e nós temos a confirmação de que é Alexandre de Moraes que está tentando convencer governadores a concorrerem ao Senado. Mas, gente, isso aqui é uma bomba, é um escândalo gigantesco, porque isso aqui é atividade político-partidária explícita, desavergonhada, o que é proibido para juízes pela Constituição e é crime de responsabilidade. Isso aqui dá impeachment. Olha essa matéria aí, outra aí do Globo. Como um ministro do STF vem marcando território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Vejam que o ministro agora está fazendo o seu time de candidatos ao Senado, está arregimentando ali governadores, é o partido STF e que quer derrotar o partido Bolsonaro. Isso aí está muito errado, isso aí tinha que ser alvo de impeachment. É claro que com esse Senado de bananas, a chance de sair o impeachment é igual a zero,
Mas isso aqui não pode ficar escondido, não pode ficar nas sombras. Esse escândalo tem que ser espalhado, divulgado aos quatro ventos o máximo possível, até para toda a direita ficar sabendo que Moraes está fazendo isso no escurinho, nos bastidores. Para as pessoas acordarem, se atentarem quão importante é a eleição para o Senado no ano que vem. Gente, o Moraes já está julgando. Ele já está colocando o bloco dele na rua. Enquanto a gente se ocupa com outras coisas, ele está aí mexendo as peças de xadrez para ele eleger mais senadores do que nós, do que a direita no ano que vem, e assim garantir a sua própria sobrevivência no STF. Essas pessoas não dão ponto sem nó. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Você acha que o Moraes vai conseguir eleger mais senadores do que a direita? Lembrem que governadores já começam com muito voto numa candidatura, qualquer que seja. Agora, será que o Moraes vai ter abertura com tantos governadores que têm processos e interesses no STF para regimentar um time? Pois é, pessoal, quando a gente pensa assim, não dá para piorar, né? Tudo que nós já vimos até agora já tá demais, não tem como piorar. Pois é, mas tem como piorar, sim. E aí, pessoal, você já pensou que as autoridades do Brasil deveriam ser honradas, respeitadas por todos lá fora no exterior? Mas não é isso que tem acontecido, né? Depois que o Lula lá atrás falou mal, né, de Israel, falou mal do povo judeu, e aí ele se tornou uma pessoa não grata, né, ali pelo povo judeu, pelo povo de Israel, agora é a vez do Alexandre de Moraes ser humilhado. Isso mesmo, nós vamos mostrar que quem vai trazer para nós é a juíza Ludmila Grillo, ela que era juíza aqui no Brasil, mas mexeu, né, numa caixa de marimbondos e acabou sendo perseguida também pelo judiciário. Teve que ir ali para os Estados Unidos, está exilada também ali nos Estados Unidos, assim como outros jornalistas estão ali também, como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino e vários outros. E aí ela vai trazer isso aqui agora. Olha só o que aconteceu, pessoal. Vergonha internacional para os togados em Brasília. Confira essa matéria. Ele deu essa decisão esdrúxula no dia 15 de abril. Guardem essa data. Guardem essa data que é importante, daqui a pouco eu vou voltar a ela. 15 de abril foi o dia em que o Moraes, né, ficou #chateado com X, chateado porque a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Aí o Alexandre de Moraes, o menininho mimado que é, ele, né, ficou ali inconformadinho e resolveu retaliar. É o que ele sempre gosta de fazer, né? Foi contrariado. Ah, meu Deus, não extraditaram um jornalista por coisas que ele falou que eu não gostei. Como vocês sabem, extradição é coisa séria. Não é para quem falou algo, não é para quem xingou. Não é isso. Extradição é para crime sério. É para tráfico, homicídio, lavagem de capitais. Não é para jornalista que deu notícia que ele não gostou. Não é assim que funciona. Aliás, a extradição não acontece em lugar nenhum quando se trata de crimes de opinião, que no caso não existe nem no Brasil e nem na Espanha. Tá? Só para começar, para você extraditar alguém, o fato tem que ser crime nos dois países envolvidos. Aquele que está pedindo a pessoa e o país onde a pessoa está. E não tem crime de opinião nem na Espanha e nem no Brasil. E não existe extradição por motivos políticos. Na verdade, o Instituto do Asilo, ele é justamente para proteger as pessoas de serem perseguidas politicamente. E a Espanha foi lá e disse com todas as letras: isso aqui tem cara de perseguição política, tem cheiro de perseguição política, tem forma de perseguição política, então acho que é perseguição política. Não vamos extraditar. E simplesmente negaram. Simplesmente negaram. Então, o Moraes, mais uma vez, agindo com o fígado, porque ele age como um animal, ele não age como uma pessoa, como um ser humano racional, né, dotado de consciência e vontade. Ele age como um animal que age ali com o estômago, com o fígado. E ele foi lá, com raivinha, e interrompeu o processo de extradição do sujeito lá, que havia traficado drogas em Barcelona. O nome do cara é Vasil Vasilev. É um búlgaro. Ele estava sendo acusado de tráfico
por ter transportado 52 ou 53, sei lá, quilos de droga em Barcelona. Então esse sujeito, ele fugiu para o Brasil, esse búlgaro fugiu para o Brasil, chegou lá no Mato Grosso do Sul e acabou sendo preso. Entrou aí num processo de extradição, a Espanha está pedindo que o Brasil devolva esse búlgaro para a Espanha para ele ser julgado lá, onde ele teria praticado esse crime de tráfico de drogas. E não era nem, como é que eu vou dizer aqui? Não era nem erva, não. Era pó mesmo. Era pó. 50 e tantos quilos de pó. Ele fugiu para o Brasil e ele foi preso em 18 de fevereiro, no Mato Grosso do Sul. Aí, como a Espanha rejeitou o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, né, lá os juízes da Audiência Nacional, que é a corte deles lá, esses juízes concluíram que essa solicitação feita pelo Brasil tinha, abre aspas para ele, uma evidente conexão e motivação política. Eles usaram essa expressão, conexão, evidente, eles usaram a evidente conexão e motivação política. Aí, em retaliação, o nosso menininho mimado, Moraes, não gostou, porque ficou, mais uma vez, muito claro, e para o mundo, mais uma vez ele foi humilhado, já havia sido humilhado antes, aqui, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca aceitaram o pedido de extradição contra o Alan dos Santos. Nunca. Toda vez que eles tentaram, e olha que eles tentaram várias vezes. O Moraes pediu várias vezes para mandar o Alan para lá, e eles falaram, não. Só passavam vergonha. A gente tem notícia de que em reuniões presenciais do pessoal do governo Biden, pessoal. Governo Biden, o Trump só entrou agora. Isso ainda era durante o governo Biden, esquerdista. A coisa era tão absurda que nem no governo dos esquerdistas eles tiveram coragem de extraditar o Alan. E o que a gente tem notícia é que em reuniões presenciais, lá em Brasília, do pessoal do governo Biden e o pessoal lá do Brasil, eles, naquelas conversinhas, eles falavam, manda o Alan para cá, extradita, ele é um criminoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o pessoal dos Estados Unidos perguntava, tá, tudo bem, mas qual foi o crime desse tal de Alan dos Santos? Vocês poderiam informar? Aí eles apresentavam um monte de tweet, um monte de xingamento, ali o Alan xingando Alexandre de Moraes, chamando de cabeça de, vocês sabem, pererê. Aí o pessoal dos Estados Unidos, entendi. Acabou de falar? Agora, diz pra gente qual foi o crime. Vou perguntar pela segunda vez. Qual foi o crime? Aí eles mostravam tweet, mostravam videozinho do Alan cantando, xingando Moraes, e não sei o que lá, e xingando, e pererê. Eles olhavam e falavam assim, tá, beleza, já entendi que ele é desbocado, tá, mas qual é o crime? Estamos esperando. Ah, xingou, tweet. Vocês não vão dizer pra gente qual que é o crime? Olha que vergonha. E depois de muito insistir, qual que é o crime, eles só apresentavam um tweet, eles falavam, olha, vocês vão me desculpar, mas não dá, são só palavras. Essas foram as palavras que eles usaram, são só palavras. Então, Alexandre de Moraes já tinha passado essa vergonha com os Estados Unidos. E agora passou vergonha dupla com a Espanha, que fez a mesmíssima coisa. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, Moraes não quis mexer com os Estados Unidos, certo? Tomou um toco dos Estados Unidos e ficou quietinho, ficou pianinho. Como a gente diz no Rio de Janeiro, ficou na moral. Alexandre de Moraes ficou na moral, recebeu o não dos Estados Unidos e ficou quieto. Agora, da Espanha, ele tomou o toco e achou que a Espanha... com a Espanha eu posso mexer. Com a Espanha, né? A Espanha eu posso retaliar. Aí o que ele fez? Agindo mais uma vez com o fígado, ele foi lá e mandou soltar o traficante internacional, alegando quebra do princípio da reciprocidade. Falando, a Espanha não quis mandar o Eustáquio, então eu também não vou mandar o traficante de volta. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Como se os fatos tivessem a mesma gravidade. O cara quis comparar ali, quis achar ali uma similitude entre
Eustáquio falando coisas na internet e o traficante que traficou de 50 e tantos quilos de droga em Barcelona. E mais, o Alexandre de Moraes, além de ter pago esse mico, assim, que a gente não viu ninguém passando pano, nem o pessoal da Globo News, nem o pessoal da CNN, assim, foi um negócio tão escandaloso que ninguém passou pano para isso aí. Além de ter feito birrinha, feito beicinho, ele ainda teve a pachorra de pedir explicações diretamente à Embaixada da Espanha. Ele mandou ofíciozinho para a Embaixada da Espanha. O que uma coisa tem a ver com a outra? A decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio foi uma decisão, não foi da embaixada, não foi uma decisão do governo, foi uma decisão da justiça espanhola. A justiça negou a extradição porque reconheceu ali uma questão política e não se extradita uma pessoa perseguida politicamente. A justiça reconheceu isso. Aí o que o Moraes fez? Ali, né, ele é o pombo enxadrista, né? Ele chega tal, batendo asa, né? Posa no tabuleiro, espalha as peças todas, caga no tabuleiro e voa. É o pombo enxadrista. Ele chegou, deu uma de pombo enxadrista, tal, falou que não, que ia soltar o tal do traficante internacional e ainda, para completar, intimou a Embaixada da Espanha, que não tem nada a ver com a história, porque a decisão não foi do executivo, não foi da embaixada, a decisão foi da justiça espanhola. Quer dizer, a justiça espanhola dá uma decisão e ele vai lá cobrar explicação do embaixador. Então, o que o embaixador tem a ver com isso? Então, essa exigência de explicações à embaixada era algo que nem eu estava esperando que ele fosse fazer, porque é algo tão descabido que não faz nenhum sentido isso. Ele deve estar sendo visto, além de ser visto como um, né, ditador, como um cara autoritário, ele deve estar sendo visto como uma mula. Não cabe ao STF interpelar embaixada. Existem protocolos diplomáticos. Toda interpelação internacional tem que ser feita por meio do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. Então, esse comportamento foi uma cerejinha do bolo aí que eu não esperava por essa. Isso ajuda a todos nós que estamos aqui fora, ajuda a gente a mostrar o que está acontecendo no Brasil, porque é algo muito absurdo. E outra coisa, ainda teria cabido recurso no caso do Oswaldo Eustáquio, só que eu já fui informada de que eles perderam o prazo para recurso. Então, é o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? São os trapalhões. Perderam o prazo para recurso do Oswaldo Eustáquio. Então, assim, se ainda houvesse recurso, ainda seria cedo para pensar em algum tipo de retaliação à Espanha. E se houvesse algum tipo de retaliação à Espanha por eles estarem violando algum tratado internacional, algum acordo de colaboração, isso deveria ser feito, essas tratativas deveriam ser feitas por meio de diplomacia e não por meio de STF. E a gente não pode falar de reciprocidade quando você tem um traficante de um lado e um jornalista criticando de outro. Não existe similitude entre os atos, nem a gravidade das coisas também não se compara. O Alexandre de Moraes, ele certamente violou a Convenção de Viena de 1988, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 154 de 91. Porque quando você suspende o pedido de extradição legítimo, um pedido de extradição de um traficante, você está descumprindo essa convenção da ONU sobre drogas. E o Brasil, que é signatário dessa convenção, o Brasil se obrigou a combater o narcotráfico internacional. Então, quando você toma uma atitude dessa, desembestada, você está violando aquele tratado que o Brasil assinou, aquela convenção internacional. Está violando a Convenção de Viena. E o Brasil está quebrando o próprio tratado com a Espanha. A extradição do Oswaldo Eustáquio, ela foi negada com base no Tratado Bilateral de 1988, que tem força de lei. E esse tratado fala
que cabe ao Tribunal Espanhol exclusivamente avaliar se houve uma motivação política. E o tribunal já disse que sim, já deixou claro que sim, teve motivação política. E motivação política impede a extradição. Então, o caso do Oswaldo Eustáquio é um caso evidentemente político e eles já reconheceram isso, jamais poderia ser colocado em paridade com o crime de tráfico de drogas. E a decisão da Espanha cita perseguição, maus tratos, prisão, fala dos parlamentares brasileiros que denunciaram a perseguição. O tribunal entendeu que realmente havia o risco à liberdade e à integridade física do Oswaldo Eustáquio. E o próprio STF, anteriormente, já negou extradição com base política. Então, assim como a Espanha recusou entregar o Oswaldo Eustáquio porque o motivo era político, o STF também já fez isso. O STF, historicamente, já recusou enviar outras pessoas porque entendeu que o caso era político. Já aconteceu uma vez um turco chamado Yakup Sagar. Ele foi acusado de golpe e o STF entendeu que ali essa acusação poderia ser política, não extraditou. Aquele inglês, Ronald Biggs, do assalto do trem pagador, o STF também já se negou a extraditar, alegou prescrição. O STF também já negou pedido da China, porque entendeu que uma vez extraditada a pessoa, aquela pessoa poderia sofrer pena de morte na China. E como não tem pena de morte no Brasil, não, a não ser em caso de guerra, né? Em caso de militares, né, em guerra, como não tem pena de morte normalmente no Brasil, o STF não extraditou, porque o Brasil não admite a pena de morte. Então o Brasil ficou com a pessoa, para que a pessoa não fosse para a China, correr o risco de sofrer uma pena que não é aceita no Brasil. Então essa recusa de entregar presos ou pessoas que estão asiladas por motivos políticos é uma prática absolutamente comum nas relações internacionais. Não há reciprocidade nesses dois casos. Então isso é uma falácia que o Alexandre de Moraes está usando. Quer dizer, pessoal, esse caso aí, né, do Oswaldo Eustáquio, que estava aqui no Brasil, foi preso, inclusive, né, teve um acidente ali dentro da delegacia, e aí quase ficou paralítico, né, depois ele foi de novo solto, aí depois foi preso de novo, aí depois saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, e aí o Alexandre de Moraes tentando prendê-lo e não consegue. Tudo isso é uma vergonha, assim como está acontecendo, por exemplo, com vários outros. Nós podemos citar vários aqui. Daniel Silveira, agora o Felipe Martins, que não tinha nada a ver com o Pato e agora é acusado aí de praticar o golpe. Inclusive, pessoal, esse julgamento, essa segunda fase do núcleo 2, né, do julgamento de Jair Bolsonaro, também foi uma vergonha ali, e o que eles querem fazer, o final da história é prender Jair Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro tá ali no UTI, passa mal, passa bem, piora, melhora, e tudo isso é reflexo, né, desse castigo aí, dessa judiação que tem acontecido ali com Jair Bolsonaro e principalmente com a direita no Brasil. Bom, a tendência, pessoal, é esses podres aparecerem aí, né, para que a verdade seja dita realmente, né? Agora, uma coisa que ninguém, né, ouve falar é: cadê o Lula, pessoal? Cadê o Lula? Cadê o presidente desse país, né? Olha só que vergonha que ele passou há pouco tempo aí, né? Fez um convite ali para um deputado ali do União, né, do Partido União, para poder participar ali do seu ministério como ministro das Comunicações. Tomou um não na cara. Olha, eu não lembro de alguém recusar ser ministro do presidente da República ali, né? Do executivo. Eu não lembro disso acontecer, nem no governo de Jair Bolsonaro e nem antes. Não lembro. Isso é inédito. Tanto por parte dele, do deputado, quanto por parte do partido, porque o partido ganha prestígio, ganha espaço, mas recusou por quê? E aí nós vimos, inclusive, os jornalistas da Globo News falando ali, são esquerdistas falando assim: isso foi uma perda para o governo Lula e sinaliza que o governo está enfraquecido para 2026. Olha só. E aí, pessoal, esse ano vai ser um ano de tiroteio para tudo quanto é lado no escuro, justamente porque eles estão às caças às bruxas
para poder impedir a direita de avançar em 2026. Mas não tem como, pessoal. Não tem como. Existe uma tendência mundial da direita voltar e a política ela é cíclica. De anos em anos isso acontece. Vem a esquerda, vai a direita, vem a esquerda. E agora nós estamos numa fase onde a direita tem crescido no mundo inteiro. E nós já falamos aqui, não custa nada repetir, porque a nossa audiência aqui ela é rotativa. A política nacional, ela respeita e está sujeita à política internacional. Então, se o cenário está virando lá fora para a direita, é quase que certo que aqui no Brasil isso também tem que acontecer. E aí, alguns irão para a cadeia, alguns serão presos, alguns cometeram abusos, né? Tem vários processos de autoridades ali em Brasília que nós não vamos citar aqui para não ter problema, que estão correndo ali nos Estados Unidos. Inclusive, teve um vídeo que nós colocamos aqui que fala, né? O ministro Fux, fez uma viagem ali para os Estados Unidos e deixou os ministros mesmo com um nó na cabeça. Eles ficaram apavorados porque toda vez que o ministro, né, um togado, vai para os Estados Unidos, surge aquela tensão, aquele medo. O que será que ele está indo fazendo ali? E depois, será que volta? Será que consegue voltar? Ou vai ser preso? Né? Vai ficar por ali preso? Porque tem alguns que já não podem mais entrar nos Estados Unidos. Tudo isso tem acontecido em Brasília ali, e a pergunta que fica é essa que eu fico fazendo. Aonde está o presidente do Brasil? Né? Ninguém ouve falar do Lula. A Janja só ouve falar quando ela está viajando, né? E as coisas continuam. Enquanto isso, os Correios fazendo greve, né? Estatal que sempre deu lucro na época de Jair Bolsonaro, agora está dando prejuízo, está fazendo greve. O INSS teve esse rombo aí, né? Nós vimos, olha o rombo, 6 bilhões de rombo. E o diretor pediu para sair, foi afastado, né? E quem vai sofrer são os aposentados e pensionistas que daqui a pouco não vão ter o seu suado dinheirinho para poder receber ele, né? Tudo isso por causa desse desgoverno. É por isso também, pessoal, para finalizar, é por isso que saiu a pesquisa do Paraná Pesquisas na semana passada, mostrando um cenário para 2026 entre Jair Bolsonaro e Lula. O Jair Bolsonaro ganha com, parece que 6 pontos na frente. Claro que essa pesquisa ainda está muito longe da realidade, né? 6 pontos é pouco, é pouco. E eles fizeram ainda outras simulações, porque colocando, vamos pensar, e se o Jair Bolsonaro ficar preso, ficar inelegível, se ele morrer, o que pode acontecer? Aí fizeram uma simulação entre Lula e Michele. Paraná Pesquisas, pessoal, o instituto que acertou bastante nas últimas eleições. Cenário entre Lula e Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro ganha também de Lula. Cenário entre o Lula e o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas ganha também. Ou seja, a esquerda está desesperada porque vê que esse desgoverno está caindo a popularidade a cada dia mais. E para 2026 eles estão apavorados. Por isso que os deputados ali, né, a base do Centrão, não quer aceitar ministério de Lula, porque sabe que isso vai dar ruim lá na frente, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Quero te fazer um convite para se inscrever, tem um botão aqui. Se inscreva, pessoal, fortaleça. Se você pode fazer algo para ajudar o Brasil, é se inscrevendo num canal de direita, conservador, aí você vai estar nos ajudando a levar essa palavra aqui, essa verdade, e pega o link desse vídeo aqui, manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que nós possamos chegar e alcançar mais pessoas, pessoal. Nós precisamos da sua ajuda. Se o povo hoje está sendo cerceado e não pode falar tantas coisas, mas nós aqui temos a nossa voz, então nos ajude. Pega o link, compartilhe, porque aí as pessoas vão saber daquilo que realmente está acontecendo em Brasília, tá bom? Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.